Estamos no ar com mais um Papo Literário nessa sexta temporada. E o convidado de hoje é um bageense que já viajou o mundo em cima de 2 rodas, e isso já lhe rendeu 2 livros, e provavelmente vai render outros ainda, né? Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, Ricardo Lugres, de estar aqui conosco, batendo esse papo literário hoje. Obrigado, Fernanda, obrigado a todos que estão nos assistindo. É sempre um prazer poder conversar com gente da minha terra. O Ricardo, ele tem 2 livros, Tempo em Equilíbrio, que conta a história da sua viagem de Paris até Singapura, e o mais recente, Montar e Partir. Ambos falam da sua rotina, né, da sua história, em cima de uma moto, nessas grandes viagens, já que, né, o Ricardo já viajou muitos e muitos países em motos, e hoje ele é radicado na França, mas eu quero começar lá do princípio, né? Tu é natural de Bagé, tu ainda tem vínculo com a cidade? Até quando tu morou aqui, né? Há quanto tempo tu está fora daqui de Bagé? Bom, eu, na verdade, sou nascido em Pelotas, ninguém é perfeito. Eu nasci em Pelotas e vim muito pequeno para Bagé. Eu vim com poucos anos de idade, portanto, Bagé é a minha terra de coração, é a cidade onde eu cresci, onde eu passei a minha adolescência. Eu saí de Bagé com 17 anos para fazer o cursinho pré-vestibular e a faculdade, e depois, bom, a vida me levou para outros pagos, outras querências, e eu acabei não voltando mais a viver em Bagé. Mas, de qualquer maneira, eu nunca perdi o vínculo com Bagé. Bagé é a minha terra, a minha mãe mora em Bagé, meu pai, até poucos anos, vivia também em Bagé. Tenho 2 irmãos, né, que é o Santiago e a Carmen, que vivem em Bagé, além de muitos amigos cuja amizade eu nunca perdi, eu nunca deixei de manter o contato e o vínculo. Uma das coisas mais agradáveis que eu tenho na vida é passear despreocupadamente pela Avenida 7 quando vou a Bagé. E tu vens de vez em quando, né? Não, assim, não é tão raro vir a Bagé, né? Não, eu tento vir a Bagé no mínimo uma vez ao ano. Mas isso nem sempre é possível, nem sempre é possível. Eu mantenho uma casa em Gramado, ainda tenho vínculos com o Brasil, e então quando posso vou até Bagé, sobretudo porque minha mãe, na sua idade, é bom vê-la o máximo de vezes possível, né? E hoje tu mora na França, né? Quando tu saiu do Brasil, já foi para aí ou tu passou por outros países antes para residir, né? Tu residiu em outros países ou já foi? Nos conta um pouquinho desse teu processo depois que saiu de Bagé, né? Tu trabalha Bom, com aviação, trabalhou com aviação, né? Civil até se aposentar. Quando saí de Bagé, fui estudar, fui fazer o vestibular, acabei entrando na universidade em Caxias do Sul. Eu fiz questão de estudar em Caxias do Sul porque a cidade oferecia, na área industrial, bastante opções no que eu queria fazer da minha vida, que era a área internacional e a área comercial internacional. Eu sou fluente em 6 idiomas e portanto sempre quis atuar na área internacional. Eu acabei ingressando, inicialmente eu trabalhei na Eberle durante 2 anos e depois fui contratado em uma seleção pela Embraer em 1983 e justamente na área comercial internacional, e eu passei a assumir a posição de gerente de vendas de aeronaves civis durante alguns anos. Depois passei uns 10 anos vendendo aeronaves militares, e em 1996, a Embraer me propôs uma posição de diretor comercial na França, ou seja, para toda a Europa, e eu aceitei essa posição e acabei mudando para cá com a minha família, né? Mudamos para a França e desde então, bom, aquela coisa, você vai ficando, é um país fantástico para se viver,
sobretudo do ponto de vista cultural e histórico. E, enfim, continuamos aqui. Eu acabei me aposentando e continuo vivendo aqui. Optou de ficar aí. Optei de ficar, mas nós passamos temporadas no Brasil e, sobretudo, quando aqui é o inverno, a gente tenta passar algum tempo aí no Rio Grande do Sul, entre Gramado e Torres. E como é que assim surgiu, né, que os teus livros, né, são todos voltados para tua vida em cima da tua moto, né? Mas quando é que assim, quando que tu teve a tua primeira moto, que tu andou a primeira vez de moto, como é que foi assim o início dessa paixão? Porque eu suponho que seja uma paixão, né? É uma grande paixão, é alguma coisa que faz parte da minha vida, do meu dia a dia, sempre fez, inclusive em paralelo com a minha carreira profissional, as minhas viagens de moto serviam de ilustração para as conversas com os meus clientes, quando estávamos negociando aviões com companhias aéreas e tal. O pessoal sempre me perguntava, ou me perguntava como tinha sido a última viagem, ou qual seria a próxima viagem. A moto é uma coisa estranha. Ela entrou no meu imaginário quando eu tinha lá uns 10 anos de idade. E em Bagé eu cruzei na rua, eu encontrei na rua um motociclista inglês que estava percorrendo o mundo, né, com uma moto preta, era uma BMW, naquela época a gente chamava de motociclo, né, e com as valizes de couro assim bastante empoeiradas e tal. E essa pessoa me deu atenção. Eu um garoto muito curioso, e como eu já falava espanhol, meus pais são espanhóis, ele conseguia se comunicar em espanhol e ele me contou um pouco do que ele vinha fazendo, e eu achei fascinante esse negócio de alguém viajar pelo mundo todo na fragilidade de uma motocicleta, né? Quer dizer, sujeito a todas as intempéries, né? E isso ficou na minha cabeça, ficou uma coisa que me chamou a atenção, porque eu já nutria a ideia de conhecer o mundo, né? Eu sempre tive uma grande ambição, que foi a de conhecer o mundo. Eu nunca tive grandes ambições financeiras, nem de posição ou de status. A minha grande ambição era ver o mundo, era ver o que tinha do lado de lá. Talvez por influência dos meus próprios pais, que são ambos espanhóis, e obviamente nos passaram a ideia de uma cultura ou de outras culturas mais além do oceano, né? Então começou por aí. E a primeira moto eu tive por minha própria conta, porque meu pai nunca quis me comprar uma moto. O primeiro dinheiro que eu ganhei, eu comprei uma Honda 250, uma XL, e que me arrependo até hoje de ter vendido, eu deveria ter guardado essa moto. E desde então eu nunca parei de andar de moto. Nos anos 80 eu corria enduros a Enduro da Independência, Enduro das Montanhas, as competições de enduro pelo Brasil. E depois de um tempo comecei a viajar, que era realmente o que eu queria fazer. E qual foi a tua primeira viagem assim de moto? A primeira, assim, viagem que não foi para viagem para vir visitar, mas uma viagem que saiu para viajar, saiu para conhecer um novo lugar. A minha primeira viagem de moto foi para a Patagônia, mas isso foi em 1981, 82. Uhum. E desde então eu não parei mais de viajar. Sobretudo quando cheguei na Europa, foi aí que eu pude adquirir uma moto realmente no tamanho que eu precisava para grandes viagens, né? E eu comecei a viajar então de fato em 96. Então, e desde então eu acho que percorri em torno de 100 países com a motocicleta. Mais um outro tanto na minha carreira profissional, obviamente, que me obrigava a viajar. Né? Sim. E a viagem, né, que deu, que foi o teu início na literatura, né, porque, né, resultou no livro Tempo em Equilíbrio, né, que é de Paris a Singapura. Como é que foi essa viagem? Assim, quando que ela aconteceu? Tu já fez ela pensando realmente, não, vou escrever um livro, um relato, ou pelo menos um relato sobre essa experiência?
ou não, ela aconteceu e o livro veio depois, após já ter vivido essa experiência? Como é que aconteceu? Quanto tempo planejando? Nos conta um pouquinho dessa viagem. Bom, a questão do livro, antes de te responder, eu vou dar um passo atrás e dizer que escrever sempre foi uma coisa que eu gostei de fazer, né? Eu sempre tive o prazer de relatar, de contar coisas. Infelizmente, não tenho imaginação suficiente para escrever ficção, mas eu diria que eu consigo, de uma certa maneira, descrever bastante bem o que eu vivo, o que eu sinto, o que eu percebo, né? As primeiras publicações que eu tive foram na imprensa especializada, através de artigos sobre as minhas viagens, na rubrica de aventura da revista Duas Rodas, a revista especializada em moto. Eu escrevi vários artigos sobre o Sol da Meia-Noite, sobre uma viagem à Rússia, sobre os países do leste europeu, quando estes se abriram ao Ocidente, né? Então, aliás, o título eu gosto muito, que se chamava Pelos Caminhos da Outra Europa, né? E então esses artigos eu passei a escrever, mas eu nunca tinha pensado em um livro por autocensura. Eu sou muito crítico daquilo que eu escrevo, como muita gente que escreve, eu não gosto muito de ler o que eu escrevo. E então eu dizia, escrever um livro é uma grande responsabilidade, porque o livro permanece na prateleira das pessoas, nas bibliotecas, bem além da nossa própria existência, não é? O livro permanece ali. E se você escreveu alguma coisa que não faz sentido, ou que não é correta, não é precisa, não é, você vai ser um idiota para toda a eternidade, não é? Assim como grandes livros dão a eternidade aos seus autores, não é? Então, sem nenhuma pretensão, eu apenas tinha medo de deixar para a posteridade, quer dizer, para que a minha neta leia no futuro alguma coisa que não tivesse qualidade. Então, eu levei muito tempo para escrever o livro. Quando eu saí para uma viagem que durou 6 meses, na verdade foi quando eu deixei a Embraer em 2015, eu decidi mudar de trabalho, de projetos profissionais e tal, e me prometi 1 ano de viagem. Acontece que eu fui contratado poucos dias depois de deixar a Embraer, recebi uma proposta irrecusável, e esse pessoal entendendo que eu queria viajar, e eu disse, não, vocês me ofereçam um trabalho daqui a 1 ano. Mas ele disse, não, a gente bora e a gente te dá 6 meses. Então, eu acabei saindo por 6 meses e acabei, pois fazendo uma viagem até Singapura, que é o lugar mais distante desde Paris, não é? Nessa viagem, eu não iniciei pensando em escrever um livro, mas eu escrevo crônicas do dia a dia, do andamento da minha viagem, sobretudo o que eu vivo no dia a dia, que são pequenas histórias, causos, acontecimentos, percepções, sentimentos, que acontece sobretudo pelo fato de que a maior parte de minhas viagens eu faço sozinho, né? Em muitas viagens a minha esposa me acompanhou, a Graça, mas para viagens mais longas ela tem a sabedoria de me dizer vai sozinho. Então eu acabo escrevendo, que é uma maneira de conversar comigo mesmo ao longo dessas viagens. E quando que aconteceu? Essa viagem foi em 2015? Essa viagem, motivo do primeiro livro, aconteceu em 2015, de julho a dezembro. Por que Paris e Singapura? É que inicialmente a viagem prevista de 1 ano seria uma volta ao mundo. Quando assinei um contrato de trabalho e teria que começar em janeiro,
e não podia recusar. Com 57 anos de idade, você não recusa um bom contrato. Eu disse, bom, abri o mapa do mundo e disse, dei uma olhada, qual é o lugar mais distante de Paris para eu ir de moto, sem ter que tomar nenhum tipo de barco ou avião e tal. Então, é Singapura. E a viagem durou 6 meses e foram 35 mil quilômetros. Esse livro, ele tem uma conotação muito mais testimonial, jornalística. Ele é um livro que decorre de uma maneira bastante clássica em termos de cronologia. Ele é um livro que ele se inicia na preparação da viagem e ele se termina no final da viagem, né? E ao longo desse livro ele está dividido, então, cronologicamente, nas regiões em que eu percorri, né, que foram a Rússia, depois o Cazaquistão, a Mongólia, a Sibéria, né, depois eu cruzei, dei uma volta à China, fui à Coreia, Japão, etc., e terminando, né, depois o Sudeste Asiático e tal. É um livro que tem... Não quero me adiantar, vou esperar a tua pergunta. Não, o que eu ia te perguntar, assim, nesta viagem, né, o que foi o mais surpreendente para ti, assim? Eu ia dizer impactante, mas acho que surpreendente é uma palavra melhor. O que foi mais surpreendente nessa viagem, já que ela teve essa conotação, né, que tu queria sair para viajar por uma longa distância, um longo período, conhecer lugares totalmente diferentes. Então, o que foi mais surpreendente? Essa viagem foi uma espécie de descompressão do fato de eu ter decidido deixar uma empresa para a qual trabalhei 32 anos. E uma empresa que todos sabemos é um orgulho de todos os brasileiros e, obviamente, é um grande orgulho para aqueles que têm o privilégio de trabalhar nela. Eu deixei por minha própria vontade, estava muito bem na empresa, eu simplesmente achei que aquele era um momento de mudar de vida profissional. Então, pelo fato de que o meu coração me pedia para continuar na empresa, eu decidi fazer uma viagem onde eu exorcizasse tudo isso ao longo de pelo menos 6 meses. A minha grande preocupação nessa viagem não era por segurança, era o que fazer com cada um dos dias dessa viagem, como preencher os dias. O meu medo era achar que esses dias se tornariam muito longos, não é? Não foi o caso, não foi o caso. Mas o que mais me surpreendeu nessa viagem, primeiro foi a minha boa saúde. Em 6 meses eu não tive nenhum problema de saúde, apesar de ter tido 2 quedas com a motocicleta. Em termos de boa surpresa, o que mais me agradou, por exemplo, na viagem, foi a possibilidade de ter percorrido a Mongólia e, sobretudo, o deserto de Gobi, que é um dos lugares mais remotos do planeta, mas de uma beleza extraordinária. E eu digo, poder ter experimentado o silêncio do Gobi é uma coisa magnífica, é única, é um lugar onde o silêncio é absoluto. Não há pássaros, não há ruído nenhum, e quando você desliga a moto, é um silêncio profundo, assim, é uma coisa extraordinária. Então, e há outros lugares que te surpreendem, mas você já sabia que ia se surpreender, né? O Japão é fantástico, o Lago Baikal é magnífico, na Sibéria, e, enfim, qualquer viagem é uma grande descoberta, e no segundo livro eu já aprofundo um pouco mais essa ideia de interiorização da viagem. O Tempo em Equilíbrio, o título, ele não é simplesmente porque eu passei 6 meses no equilíbrio de uma motocicleta, mas também nesse momento a minha vida ela adquiria um sentido de equilíbrio. Eu estava numa época de transição, e quando você
faz uma longa viagem, não só de moto, seja ela qual for, você vive o presente, o agora, né? As pessoas não estão interessadas em saber o que você era antes da sua viagem. Não adianta você ficar dizendo que você era um diretor importante de uma empresa de aviões, entendeu? Não interessa para ninguém, você é simplesmente um viajante. E para você, naquele momento, não interessa muito o que você vai fazer quando voltar da viagem, o futuro, entendeu? Então, nesse momento, você não tem nem passado e você não tem o futuro. Você tem só o presente. E você ter o privilégio de viver, né, no equilíbrio do tempo, só no presente, ao longo de 6 meses, é realmente uma coisa extraordinária. Então eu costumo dizer que não se esqueça que quando o passado acontece, ele era presente. E quando o futuro acontecer, ele vai ser presente. Então tem muita gente que esquece de viver o presente, está sempre pensando ou no passado, ou sonhando com coisas que provavelmente ele não vai realizar, e sempre pensando no futuro. E se esquece de viver o hoje, né? É o hoje que vale a pena viver. E esse livro fala, digamos, a linha condutora dentro do livro é a análise e a percepção do tempo, segundo o meu ponto de vista, obviamente. Sim. E depois que tu chegou da viagem, quanto tempo levou para o livro se tornar livro mesmo, assim, né? Escrever, imagino que tu escrevesse durante a viagem, né? Também, né? Mas Claro, como é que foi esse processo? Porque o processo de edição costuma ser longo, né? Como é que foi esse pós-viagem? eu gosto de escrever quase que cotidianamente, 3, 4 páginas que saem assim muito naturalmente. Eu ilustro isso com algumas fotos e coloco normalmente no Facebook, e lê quem quer, quem tem meu nome no Facebook e tal. E ao final da viagem, um amigo me disse, um amigo muito querido, que chama Horácio Laffer Piva, é um empresário de São Paulo, me disse: Ricardo, tu tens o livro pronto. Mas, obviamente, que um amontoado de textos não faz um livro, não é? Você precisa ter uma linha de condução, uma linha que faz o amálgama desses textos, que faz com que eles façam parte de todo um conjunto e que tudo isso tenha algum sentido. Então, eu passei a retrabalhar esses textos, a fazer com que eles conversassem entre si, não é? Cada um desses, eram 52 crônicas, se não me engano, e que elas tinham que ter um começo, um meio e um fim, não é? E eu levei 2 anos até que eu tivesse o primeiro exemplar do livro na mão. É um processo muito parecido com o da gestão e o nascimento de um filho, não é? O livro, quando ele nasce, você tem, primeiro que a alegria é quase igual a de você ter visto seu filho pela primeira vez. Mas o que é muito bonito no livro é que ele, na pequena infância, logo que você lança o livro, você tem que cuidá-lo muito, né? Você está muito intensamente fazendo a promoção dele, falando para as pessoas, participando de eventos que façam promover o seu livro. Mas pouco a pouco ele vai crescendo, ele vai criando a sua própria identidade, ele vai se afastando de você. E até que ele, um adolescente ou já quase um adulto, ele dá muito poucas notícias, né? Mas dá notícias. Então, Tempo em Equilíbrio tem já 5 anos que ele está por aí no mundo. Volta e meia eu tenho alguém que me manda uma mensagem dizendo: eu li o teu livro, Tempo em Equilíbrio, gostei muito, achei interessante essa parte e tal. Esse tipo de notícias que o livro te dá é super gostoso. É muito compensador. Bom, então, depois que tu já foi mordido pelo bichinho da literatura no primeiro livro, né? Eu queria que tu nos contasse um pouco sobre o livro mais recente, Montar e Partir, que tu lançou aqui no Brasil agora, no finalzinho do ano, né? E ele tem uma construção diferente do primeiro, né? Não é uma viagem assim exatamente que tu conta, tu fala um pouco de várias outras viagens,
Então, eu queria que tu nos contasse um pouco, assim, como é que foi o processo de criação e de planejamento deste segundo livro, do Montar e Partir. Bom, Montar e Partir foi... ele surgiu a partir do momento em que, aqui na França, nós nos vimos obrigados a fazer o primeiro confinamento durante a pandemia. Isso foi em fevereiro, março de 2020. E, obviamente, aquele momento de incerteza para todo mundo. Na França, o confinamento foi obrigatório. Você tinha regras bem definidas para poder sair de casa. E, obviamente, a aviação tendo completamente parado as suas atividades, né? Quer dizer, o meu trabalho diminuiu, a minha carga de trabalho diminuiu muito naquele momento, e eu precisava fazer alguma coisa com a minha cabeça, com a minha saúde mental. Então, o que eu comecei a fazer, a partir de uma viagem que eu tinha feito recentemente, em 2019, pelo Cáucaso, pelos países do Cáucaso, aliás, uma região onde hoje tem se falado muito, né? Eu tive na Geórgia, na Crimeia, eu tive no Azerbaijão, Turquia, e também na Armênia. A partir dessa viagem, eu comecei a ver a possibilidade de incluir a cada um dos episódios dessa viagem um flashback de outros lugares, de outras viagens, de outros momentos da minha vida, não necessariamente em lugares relacionados com aquele que eu estava percorrendo. Então, pouco a pouco eu fui trabalhando esse exercício, foi um exercício mental muito divertido, e o livro foi criando uma certa tonalidade um pouco mais filosófica do que o primeiro. Ele é muito mais introspectivo que o primeiro. Ele tem, por exemplo, a cada capítulo você relaciona o título com a citação que está na abertura do capítulo e com as entrelinhas do próprio capítulo. Os três estão relacionados. Não é um exercício muito fácil, você precisa ter muita coerência naquilo que você está fazendo, mas me serviu. E o livro, digamos que ele foi gestado, assim, em termos de, eu acho que eu comecei a escrever, foram 18 meses até que o livro fosse publicado. Foi mais curto que o anterior, mas obviamente existe sempre uma curva de aprendizado até para se fazer um livro. Você acaba aprendendo a montar as coisas, né? Eu não disse antes, mas eu estudei letras na universidade, então em mim sempre existiu uma paixão pelo livro. Eu sou apaixonado, acho que se vê atrás de mim uma parte da minha biblioteca, eu gosto muito de livros. Então, Montar e Partir saiu assim. Ele é um livro muito interessante, ele não é um livro dedicado a motociclistas, como o primeiro também não era. Ele se dirige àquelas pessoas que gostam do mundo, que têm curiosidade pelo mundo, que se interessam em viajar, pelo menos em literatura, não é? Eu lembro que viajar não necessariamente é um ato de deslocamento. Karl May, o autor de Winnetou, era alemão, nunca visitou o oeste americano e, portanto, escreveu as melhores histórias sobre o oeste americano, sobre os índios e tal, sem nunca ter ido aos Estados Unidos. Então, eu acho que ler também é uma forma de viajar. E tu gosta das duas, né? Eu adoro as duas. Mas, se possível, no meu caso, se possível, com o deslocamento. Então, Montar e Partir saiu em novembro do ano passado, foi publicado pela Editora Europa, uma editora de bastante prestígio em São Paulo. Eu lancei o livro inicialmente em Bagé, porque tem a minha ponta de
de sentimento, e depois fui na Feira do Livro de Porto Alegre, teve uma muito boa atenção da parte da mídia, e até agora todos os feedbacks que eu tive do livro têm sido positivos. Mas eu acho que isso é normal. Ninguém vai te mandar uma mensagem para dizer que detestou o teu livro, né? Então as pessoas mandam para dizer que gostaram. Uma era de haters, né? Não é de se duvidar, mas que bom, né? Que são só feedbacks positivos, assim. E os teus livros, enfim, né? Tu mora na França, né? Outra língua. Os teus livros, eles são lançados somente em português ou eles também são lançados em outras línguas? Por agora, só em português. Há uma razão para isso. Eu sou bastante conhecido no que eu faço em termos de viagem de moto no Brasil, pelo fato também de que eu tenha já publicado muitos artigos na imprensa especializada de viagem de motocicleta, né? E também o fato de que eu tinha também um site de moto que se chamava Rotaway, e com 2 amigos, e então dali nós escrevíamos muito sobre as viagens que fazíamos e tal. Então as pessoas, o meio motociclístico, sobretudo motociclístico de viagem, me conhece, e então resulta bastante fácil, até a nível de editoras, de ter um livro publicado, o que hoje em dia não é tão fácil. Você pode até pagar o seu próprio livro, publicar o seu próprio livro, isso é possível, mas quando chega no momento da distribuição, o fato de que eu viva no exterior, eu não posso me dedicar à venda de livros. Eu tenho olhado a possibilidade de publicar em inglês ou em espanhol, não acredito que publicaria em francês, mas também é um exercício bastante complexo, porque você precisa investir numa tradução, e a tradução precisa ser bem feita. Eu não gostaria de fazer a minha própria tradução, porque eu vou ter a tendência de escrever francês em português, ou vou ter a tendência de escrever o inglês em português, já que a base do texto saiu da minha própria criação, não é? Então, é uma coisa assim um pouco autofágica, e eu não preferia não fazer esse tipo de exercício. Se eu for contratar um tradutor, eu preciso de entre 7 e 9 mil dólares por livro. Bom, está aí um investimento que eu não estou muito disposto a fazer, mesmo porque eu não vou ter nenhuma garantia de que o livro será publicado, não é? Então fica um pouco um impasse. E aí, como o tempo é curto e eu prefiro às vezes dedicar meu tempo, a minha energia para talvez novas publicações, novos livros no Brasil e eventualmente em Portugal. O livro Tempo em Equilíbrio deve ser relançado pela Editora Europa. Ele está esgotado, né? Ele está esgotado. E, enfim, o Tempo em Equilíbrio, pelo sistema da Editora Europa, ele não vai se esgotar nunca. Sempre que houver pedido, ele será atendido. Então, vamos ver. Eu tenho um novo projeto de viagem. Isso que eu ia te perguntar, né? Agora já vai viajar, está com viagem prevista? Pode nos contar um pouco desse projeto ou ainda é segredo? Não há nada, nunca é segredo. No começo de dezembro, eu pedi minha aposentadoria, foram 43 anos de vida profissional. Eu considero que ainda tenho uma boa saúde, uma boa constituição física do alto dos meus 64 anos, e então eu iniciei o processo de aposentadoria aqui pela França, e esse processo está praticamente concluído. Então desde um mês, eu tenho me dedicado à preparação de uma nova viagem que é um sonho de muito tempo, de finalmente poder fazer uma viagem de 1 ano. E, infelizmente, o mundo que a gente está vivendo hoje, ele se tornou extremamente complexo, não é? Para quem quer se deslocar por terra, você imagina que
Não há nenhuma possibilidade de você cruzar a Rússia hoje. Quando o Irã se fechou, porque a influência, então, dos mulas da religião no governo do Irã não permite a entrada de grandes motos no país, porque a moto é uma representação do mundo capitalista e ateu que nós vivemos. E do ponto de vista deles, obviamente. Claro. Se eu não passo pelo Irã, se eu conseguir passar pelo Irã, eu não consigo passar pelo Paquistão, que está hoje influenciado pelos talibãs do Afeganistão. É uma zona que sempre foi perigosa, mas hoje é suicídio passar por ali. Mais adiante, eu precisaria passar pelo Mianmar, pela Birmânia, antiga Birmânia, que também está fechada porque teve um golpe de Estado. Então, tu vê que a complexidade de geopolítica no mundo hoje é incrível, é muito grande. Então, o que eu pretendo fazer é uma viagem pelas Américas, que ainda é um continente que te permite percorrer sem grandes preocupações. Eu estou, então, enviando a minha moto dentro de menos de 4 semanas para o Canadá. A moto vai de avião para o Canadá e eu embarco logo em seguida e devo subir até o Alasca, o Yukon no Canadá, Alasca e tal, e voltar até a Patagônia, até o Ushuaia, e depois subir pela costa leste, pela Argentina, Brasil, até o norte do Brasil, e depois cruzar para o Peru e subir a América do Norte, a América Central e a América do Norte, pela costa leste também. Então, fazer uma espécie de um V nas Américas, com a duração de 1 ano. Né? E ainda vai poder tomar um café, um chazinho com a mãe. Exato. E Bagé, tu sabe que Bagé fica no caminho, então, de Buenos Aires, né? Quer dizer, são as 3 capitais do sul, do continente sul, aliás, as 4, né? Porto Alegre, Bagé, Montevidéu e Buenos Aires. Sim. Bom, Ricardo, a gente tem uma pergunta. E essa viagem, tu acredita que vai sair um livro também? Tu também está planejando um livro? Ou por enquanto é só a viagem e o livro, talvez? Por enquanto é a viagem. O livro, como eu te disse antes, eu vou ter que encontrar uma linha de condução desse livro, né? Uma linha ou então simplesmente vai ser um amontoado de textos. Se for para ser um amontoado de textos, eu não publico. Eu preciso. Agora eu tenho umas ideias, eu tenho uma ideia. Eu tenho muita curiosidade em tentar saber como é que as pessoas nos países em que eu visito têm prazer na vida. E quando eu digo prazer, são todos os prazeres, digamos, o prazer da bebida, o prazer da comida, o prazer da companhia dos amigos, o prazer da leitura. Como é que as pessoas passam seus momentos agradáveis de lazer, né? Isso é uma coisa que sempre me interessa, é um pouco de epicurismo, se chama, né? Quer dizer, é o prazer da vida. Enfim, talvez se eu conseguir desenvolver alguma coisa nesse sentido, vai ser muito interessante. Ou então é simplesmente o contato, né? Ir ao contato das pessoas obviamente, uma das grandes vantagens das Américas é não ter a barreira do idioma para mim. Quer dizer, no passado eu cheguei a percorrer a Rússia durante 45 dias e eu não falo russo, eu falo 20 palavras para não passar fome, não é? Então, isso obviamente te limita o contato com a população local, porque o russo só fala russo e o turco só fala turco, entendeu? Mas mesmo assim não me impediu de ter diálogos extraordinários sem palavras com as pessoas. Isso eu conto no livro Montar e Partir, sobre um diálogo sem palavras, nos momentos mais extraordinários em todas as minhas viagens. Então é isso, eu acho que é procurar. A vida é muito curta para se beber vinho barato, entendeu? Sim.
Ricardo, a gente tem uma pergunta que é clássica aqui no programa, que a gente sempre encerra com ela. Então, eu vou ter que fazer essa pergunta agora, né? Que é pedir uma indicação de leitura para os nossos telespectadores. Além dos teus livros, que já estão sendo indicados, né, todo o programa, mas um livro que tu goste muito, que tu indica que todo mundo deveria ler. Puxa, eu gosto de muitos livros, mas particularmente eu acho que todos devem ler 100 Anos de Solidão. Gabriel Garcia Marques. De Gabriel Garcia Marques, e eu acho que eu tive o privilégio de tê-lo conhecido na Colômbia há muitos anos atrás, maestro, como me diziam, maestro Gabo, e eu li 100 Anos de Solidão de adolescente, eu li 100 Anos de Solidão de adulto, e eu li o mesmo livro já na maturidade. Esse e o Dom Quixote são livros que você lê, a cada vez que você lê numa fase diferente da vida, você o interpreta e você retira dele lições diferentes. Então, mas pelo simples fato de que ele te traz a fantasia, né, 100 Anos de Solidão, ele te incentiva a sonhar, a ter a fantasia no mundo, né? Então, o hiperrealismo do Gabriel Garcia Marques, ele nos serve na nossa dura realidade. Então, eu recomendo muito. E para ficar no nosso país e recomendando alguma coisa brasileira, eu recomendaria 2 livros, porque o momento político, o momento histórico do Brasil é bastante complexo. Eu recomendaria Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, e O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro. Eu acho que esses 2 livros explicam a identidade brasileira. Não são políticos no sentido nem partidário nem ideológico, mas são livros que explicam a origem da formação do homem chamado de brasileiro, né? E depois, se quiserem alongar, tem sempre Grande Sertão Veredas, né? Tem Casa e Senzala, mas, enfim, ficando nesses 2, Origem do Povo Brasileiro e Raízes do Brasil. Enfim, eu posso te recomendar muita coisa, eu adoro ler muita coisa. Então, Ricardo, muito obrigada por ter aceito o convite de estar aqui conosco hoje, batendo esse papo literário. Foi muito bom conhecer um pouquinho mais da tua obra e já estou ansiosa já para ver. Aqui em Bagé a gente encontra os teus livros na biblioteca pública, foi onde eu encontrei teus livros. E tu gostaste? Gostei. Gostei muito das histórias. Então, muito obrigada e espero que logo venha um novo aí sobre o teu caminho nas Américas. Não vai ser tão logo, né? Porque a viagem vai ser longa, mas né, que seja uma viagem bem interessante. Tá bom. Muito obrigado, Fernanda, e um bom dia a todos. Um grande abraço. E o Papo Literário encerra aqui. Nós voltamos no próximo domingo a partir das 7 horas da noite. Tenha uma boa leitura.